sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre pincéis. Muitos pincéis. Que tipo de pincéis? Que pincéis existem no mercado? Que tipo de pincel devo utilizar para cada técnica? Qual o pincel mais adequado? Tipos de pelos, limpeza de pincéis, tanta coisa. Pincéis de acrílico, one stroke, gel paint, tinta acrílica. O que é que podemos utilizar? Será que podemos utilizar o mesmo pincel para várias técnicas? Descubram já, de seguida. Vamos então ver os tipos de pincéis. Obviamente que eu não tenho aqui todos os que existem no mercado, obviamente, mas aqueles que eu mais utilizo no dia a dia. E vamos falar um pouco da forma como é que os mesmos devem ser tratados e para que materiais eles são indicados, ok? Então, estes que podem ser de pelo sintético e, regra geral, atenção, são os pincéis que nós utilizamos para remover os pozinhos após fazer o efeito areia, efeito malha. São de pelo 100% sintético, não necessita ser pelo natural. É daqueles produtos que vocês podem poupar bastante. Então, estes vamos pôr de parte, pelo sintético. Depois, este pincel, que é de Zostovo, é muito utilizado em wet on wet ou para fazer efeito renda, flores em sombreado, ou então outro tipo de pinturas eu utilizo muito em gel paint. E este, tanto pode ser um pincel de pelo natural como pode ser semi-sintético, porque é para utilizar em gel. Eu utilizo este só mesmo em gel, mais precisamente para gel paint, ok? Este é um pelo natural. Depois temos este que eu utilizo para fazer traços finos com tinta acrílica. E para tinta acrílica convém que seja mesmo pelo natural. Isto porquê? Porque tem que ser um pelo que se mantenha bem calibrado, que não despenteie com facilidade. Claro que temos que saber manuseá-lo corretamente, mas como as tintas acrílicas não têm os mesmos componentes que o gel, logo não têm aquelas camadas inibidoras que fazem com que o pelo fique automaticamente mais bem penteado, daí precisamos de pincéis com uma calibragem melhor, que é o que acontece com os pincéis de pelo natural e que têm o tratamento devido. Tanto que eles, quando são novos, vêm um pouquinho duros, nós devemos esbatê-los num guardanapo, de forma leve. Vamos pegar num guardanapo limpo, vamos colocar assim no nosso dedo e vamos esbater só de forma a que saia aquele pozinho que é o tratamento do pelo natural. Assim de um lado para o outro, fazendo em câmera lenta, sem fazerem com muita força. Depois então, como vamos trabalhar com tinta acrílica, vou molhar na água e vou rodá-lo para ele manter a sua calibração. E ele fica direitinho. Depois de vocês terminarem o trabalho, vão buscar um óleo de cutículas. Sempre que trabalhamos com tinta acrílica é necessário que façam este processo. Retiramos aqui o excesso, bastante excesso, colocamos só um pouquinho aqui no nosso dedo. Muito, muito pouco. E do meio do pincel até ao final é onde nós vamos aplicar um pouquinho do óleo. Porque como as tintas acrílicas são consideradas tintas duras, não têm nenhum composto que permita elas serem mais moldáveis ou gomosas, então necessitamos de tratar sempre o pelo, e aqui coloquei de metade para a ponta. E posso guardá-lo desta forma. Depois temos aqui os pincéis de one stroke. Eu gosto de utilizar estes retos, mas há quem prefira os oblíquos. A forma de tratamento do pelo é a mesma. Eu tenho dois porque, aliás, tenho 4, tenho 2 médios e 2 mais pequenos, porque
como faço a técnica, seja em gel paint ou em tinta acrílica, não convém vocês misturarem os dois materiais. Não é que vocês tenham que ter um pincel para cada técnica, mas sim um pincel para cada produto que utilizam. Neste caso, se eu utilizar tinta acrílica, vou só usar o pincel One Stroke em tinta acrílica. E posso usar pelo natural ou semi-sintético. Neste caso, são de pelo natural. Para utilizar em gel paint, também convém utilizarem só mesmo aquele pincel para o gel paint. Porque senão, se vocês misturam materiais, não só a limpeza nunca vai ficar a mesma, como o pincel começa a descalibrar, porque ele não tem capacidade de se adaptar a dois materiais tão diferentes. Depois, a nível de limpeza, eu já vos vou mostrar melhor como é que vocês conseguem retirar a 100% restícios de tinta que tenham num e noutro, ok? Se vocês tiverem só um pincel de início e trabalhavam, por exemplo, com tinta acrílica, desde que ele fique bem limpo, e depois eu já vos mostro com restícios de tinta acrílica como é que vocês podem fazer a sua limpeza corretamente, podem, após ele estar limpo, transitar para o gel paint ou o ornamento gel, para fazerem a técnica com o gel paint. Mas o inverso já não pode acontecer, porque vocês não conseguem tirar totalmente a goma do gel e os químicos do gel do pelo. Então podem transitar da tinta acrílica para o gel e a partir daí o vosso pincel fica para utilizar sempre com o gel, mas o inverso não, porque senão o pelo, como vai estar mais junto, tem a goma e os químicos do gel e vão querer se misturar com a tinta acrílica, e quando eles tentam misturar com a tinta acrílica, o que acontece é que vai repelir a tinta, ok? Então utilizo também muito este, que é o pincel utilizado para cornucópias, traços finos em gel ou gel paint, que é totalmente diferente do inicial que eu vos mostrei para utilizar em tinta acrílica. O de tinta acrílica é pelo natural e este é pelo sintético. Para o gel paint não é necessário ser pelo natural, principalmente os traços finos. E aqui utilizo só mesmo, também não misturo, só utilizo com o gel ou gel paint, ok? Aqui ele é todo por igual fininho. E se repararem novamente na diferença, como o gel me dá um sustento melhor, ou seja, calibra-me automaticamente melhor o pincel, ele não necessita ter uma base mais larga, o que não acontece com o pincel da tinta acrílica. Como a tinta acrílica é uma tinta à base de água, não uma tinta de água, mas uma tinta à base de água, ela não vai nos dar o sustento que o gel nos dá, não vai calibrar o pelo, não vai fazer com que o mesmo se estique quando nós o aplicamos na tip ou na unha. Com a tinta acrílica, a tinta é uma tinta dura que não nos vai fazer qualquer suporte no pelo, ok? Logo precisamos que a base seja um pouquinho mais larga para que consigamos manter a calibragem na ponta e obter os traços finos. Daí a grande diferença entre os dois pincéis. Então, este só gel paint ou gel. Ou verniz de gel também. No fundo temos aqui três grandes famílias. Pincéis para usar em tinta acrílica, em gel, e agora de seguida vamos falar do aquarela. Este pincel deve ser intocável. E lá está, eu aqui utilizo o número 1, mas podem utilizar o número 2, há quem utilize o número 0, aí já vai consoante o vosso gosto e consoante dominam melhor a técnica. O pincel da aguarela deve ser utilizado só em aguarela, não devem tocar nele com as mãos, não deve estar exposto a quaisquer tipo de oleosidades, porque a tinta aguarela é uma tinta que vai necessitar de uma grande percentagem de água e não tem ainda menos suporte de calibragem, ou seja, é quase nula. E tal e qual como a tinta acrílica é uma tinta dura e a aguarela também, e é uma tinta ainda mais leve. Logo, vocês devem utilizar este pincel só em aguarela, não devem molhá-lo em líquido acrílico, só água. Não devem aplicar óleo no seu pelo, porque qualquer restício de óleo, qualquer margem que haja aqui de oleosidade vai repelir a vossa tinta aguarela. Então vocês devem limpá-lo só mesmo com água. E nunca se enganem em colocá-lo noutro material, porque aí não o utilizam mais em aguarela, porque não vão conseguir fazer a técnica. Convém que seja de pelo natural.
100%. Aqui a base também é mais larga e a ponta mais calibrada. Vou dar aqui um pouquinho na água para vocês verem. Deve ser tratado com muita suavidade, de forma a manter sempre o pelo e o bico bem calibrados, ok? E só devemos utilizar a água como limpeza. Depois falamos aqui de este pincel para fazer o ombré. Este eu utilizo para fazer ombré em gel ou em verniz de gel e pode ser de pelo sintético, ok? Depois, os pincéis construtores, tenho aqui, por exemplo, estes existem milhentos para a construção de gel. Eu gosto de utilizar este em formato de língua de gato e um pouco mais comprido, porque como o gel não tem que ser muito pressionado, ele deve ser arrastado e transportá-lo para as zonas da unha que queremos. Então eu gosto que seja assim com o pelo mais compridinho e aqui na ponta com o formato de língua de gato. Para gel não é necessário que seja natural, pode ser sintético, semi-sintético ou natural. Para trabalhar em acrílico tem que ser um pincel 100% natural, porque senão o acrílico, como é um produto que tem que ser manuseado com algum cuidado, mas ao mesmo tempo é um produto que é um pouco agressivo para os nossos pincéis, e se nós não os tratarmos da melhor forma e se eles não forem de pelo natural, o que acontece é que ao modelar o acrílico o produto vem sempre agarrado ao pelo e vai descalibrar facilmente, e nós precisamos sempre de manter esta pontinha mais calibrada para os trabalhos mais exigentes ou mais minuciosos. Como é que vocês veem que o pincel é bem de pelo natural? Então, 1/4 parte do pincel tem que ser bem mais escuro e as outras 3 partes até à zona metálica devem ver assim umas pequenas nuances, que é a mistura do pelo do animal com que ele é feito. Esses animais não são mortos por esse instinto, é feita uma espécie de tosquia, dizendo assim numa linguagem mais reconhecível. Por norma é um animal que nós conhecemos por Marta, mas o nome técnico Zibelina vermelha, que é um animal nórdico que é feita a sua tosquia do pelo, o pelo é tratado manualmente, a máquina apenas faz aqui a prensa do pelo, mas o pelo é escolhido manualmente. Por isso é que por vezes quando o pincel é novo, e aqui tratamos-lo tal como qualquer um de pelo natural, como eu vos mostrei há pouco, ele vem duro, porque vem com aquele tratamento no pelo natural. Devemos fazer este movimento. Eu estou a fazer em câmara lenta, mas o movimento será este, muito ao de leve, não passar do meio do pincel para a ponta. Vão ver um pozinho a sair, ele vai ficar despenteado e de seguida a limpeza é sempre feita com líquido acrílico, onde, se repararem, os movimentos vão ser os mesmos que nos outros pincéis. Rodando, rodando. Estamos a calibrar a ponta e ao mesmo tempo, ao rodar, é como se nós estivéssemos a torcer uma peça de roupa e saírem os restícios de água. Aqui, este rodar faz com que o pelo torça, faça pressão no mesmo e os restícios de acrílico saem, ok? Caso vos aconteça, e para quem tem menos experiência em acrílico, acontece com toda a gente, comigo também aconteceu, por vezes nós podemos nos atrapalhar um pouco e deixar o acrílico secar no pincel. E aí iremos usar um removedor de acrílico. Mas nisso falaremos depois noutro vídeo. Depois, por fim, este é o pincel que eu utilizo para poligel. Tem espátula num lado e o pincel bem calibrado do outro. E aqui também pode ser pelo sintético, semi-sintético ou natural. Como é que vocês veem que um pelo é semi-sintético? Veem bastante a diferença da ponta mais escura para este amarelado, ou parece quase um loiro. Para poligel, como é um produto muito duro, o poligel é mais pastoso, precisamos de pressioná-lo com alguma força. Para isso eu preciso de um pincel de pelo curto, que é o caso deste, em língua de gato, por preferência.
mas com pelo curto para que o mesmo tenha força. Se eu fosse utilizar este, mais comprido, o gel, ao fazer bastante força à frente, ele ia dobrar com facilidade, então eu não ia conseguir obter a força que eu necessito. Então, o que é que iríamos fazer? Utilizar um de pelo curto. Não tem que ser um pincel com espátula, vocês podem retirar o poligel com outros instrumentos. Basta ser um pincel de gel que tenha pelo curto. Ele pode ser reto, pode ser oblíquo, mas de pelo curto, para ao fazer a força, vocês conseguirem obter essa força através das cerdas todas do pincel. Ok? Agora, a nível de limpeza, o pincel da aguarela podemos já arrumá-lo porque ele é limpo só mesmo com água. Caso vocês utilizem outro produto, aí já têm que depois mudar de pincel. E os pincéis de gel, todos, podem ser utilizados. Este eu utilizo para gel paint. Este é tinta acrílica. Este é gel. E este também é gel. Imaginem que... Vamos buscar aqui um pouquinho do nosso gel paint. Cor-de-rosa. Imaginem que estão a trabalhar com uma técnica wet on wet ou outro tipo de coisas, em que nós, nesse mesmo trabalho, trabalhamos com várias cores. Para não estarmos a demorar muito tempo a fazer uma limpeza, e aqui é bom que não recorram ao álcool, porque o álcool seca demasiado e acaba por não, evapora tão rápido que acaba por não fazer a limpeza que nós precisamos dos restos de cor. O que nós costumamos fazer é limpar e desta forma pensamos que já saiu toda a tinta. Mas não, a forma correta de remover restos de cor de verniz de gel, é vocês pegarem num finalizante, com ou sem goma, tanto faz, aqui vou utilizar o Glide. Aqui aproveitam um papelinho repelente, aqui é o restante do que saiu do molde. E vão aplicar um pouquinho de finalizante. E vão pressionar. Vão ver ali ficar meio rosado. Vai sair o restante pigmento que não ficou no papel. Ver ali os restinhos cor-de-rosa que podiam interferir na junção de cores que íamos fazer de seguida. Então o brilho faz com que o pigmento, e aqui a química a funcionar, com que saia o restante do pelo. De seguida podemos passar novamente e de forma muito suave pelo guardanapo. E a forma correta de mantermos o pelo do gel bem calibrado é mantê-lo precisamente com algum gel. Não limpem na totalidade, não apliquem o cleaner ou o álcool, porque senão o pelo fica demasiado seco e depois quando vocês forem pegar nele para trabalhar com o gel, ele vai estar todo descalibrado. Então a forma de ele ficar mais calibradinho, tal como este, ou o de poligel, é deixarem sempre um pouquinho de gel no mesmo. Caso se tenham enganado e tenham aplicado um pouquinho de cleaner ou enganaram-se, molharam no líquido acrílico, sem problema. Vão buscar um pouquinho de gel, só na pontinha. E no próprio guardanapo vocês fazem aqui a aplicação. Pode nem ser no pincel todo, basta do meio até à ponta. O importante é a ponta ficar calibrada. Depois podem aplicá-lo de forma que vos seja mais conveniente, por exemplo, no vosso estojo. E mantê-lo longe de fontes de calor, luz solar, porque não se esqueçam que os géis catalisam no forno, seja lâmpadas LED ou UV. Então, limpeza de gel, como vem aqui, o finalizante ficou rosado, saiu o restício de tinta. E aqui não vamos aplicar qualquer óleo de cutículas. Caso a tinta acrílica vos seque no pincel, vocês podem sempre primeiro, porque ela é uma tinta que seca ao ar, podem sempre primeiro passar no líquido acrílico, que sai automaticamente,
E depois então, antes de guardarem o pincel, aplicam um pouquinho do óleo e, neste caso este é tão pequenino, vou aplicar só mais na ponta, muito, muito pouquinho. E ele ajuda o vosso pelo a ficar tratado e hidratado. O pincel de gel paint a mesma coisa, se tiver restos de tinta vamos aplicar no finalizante. Pincel de ombre a mesma coisa. O pincel de One Stroke em gel paint a mesma coisa, pode ir ao finalizante, aplicarem um pouquinho e retira os restos de tinta. E guardam-no sempre, todos os pincéis que são para gel, deve ser mantido no pelo um pouquinho de gel. Nos da tinta acrílica, lavar com água, ou então, se tiver tinta seca, fazer a limpeza com o monómer, o líquido acrílico, e depois aplicarem muito, muito pouquinho óleo de cutículas e o pincel de aguarela só com água. E não utilizar também em qualquer outro material, ok? Alguma dúvida que tenham, podem sempre contactar-nos. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal e cliquem lá no sininho que têm no vosso monitor, porque assim recebem notificação de cada vez que é publicado um novo vídeo no nosso canal. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.